eu conversei com a Lígia Pimentel da Agrifato, fazendo um balanço do que aconteceu até agora no mercado, perspectivas, se houve ou não a chamada mudança no ciclo pecuário, e ela comentou conosco todos esses detalhes e principalmente da redução do número de contratos a termo junto com as indústrias. Isso aconteceu principalmente a partir do momento desse segundo semestre, quando as negociações começaram a apresentar um volume maior por parte da indústria, aceitando os preços ofertados também por parte dos pecuaristas, ou seja, diminuíram os contratos a termo, segundo ela, é algo que deve ser notado no mercado. Tanto é que a indústria, nas palavras da Lígia Pimentel, foi obrigada a aceitar e os pecuaristas peitaram praticamente os grandes frigoríficos na tentativa de manter os preços pedidos pela arroba do boi gordo. De qualquer forma, nós selecionamos um trecho um pouco mais longo dessa entrevista para que você possa acompanhar detalhes do que está acontecendo na opinião da Lígia Pimentel e que tem sido um reflexo do mercado de pecuária nesse mês de outubro. Acompanhem, são aproximadamente 10 minutos dessa entrevista, mas bem esclarecedora. Lígia Pimentel conosco. Sérgio, vamos lá. O ciclo pecuário, ele é uma retroalimentação estimulada pelos preços, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque tem dois pontos para se analisar o ciclo, basicamente. A gente pode analisar sob o aspecto do abate de fêmeas e o que ele vai fazer com a oferta futura, ou a gente pode analisar sob o aspecto mais frequente, que é o dos preços do boi gordo, né? Então, quando a gente fala assim, o ciclo já virou, será que nós estamos falando sob o ponto de vista de abate de fêmeas e algo que daqui para frente é imutável, né? Não dá para voltar, certamente vai acontecer, ou nós estamos falando que o preço já mudou e é daqui para cima, né? Então, eu vou falar sobre os dois pontos de vista. Sob o ponto de vista de abate de fêmeas, não dá mais para voltar atrás, tá? Nós já estamos vindo de 3 anos de liquidação de rebanho, ou seja, abate de fêmeas aumentado, acelerado, ao ponto de a gente provocar uma redução produtiva futura, né? Não tem mais como voltar atrás disso. Acontece que o ciclo ele não muda de um pior momento para um melhor momento, de um semestre para o outro. Ele vai no ritmo da pecuária, que é plurianual. A gente sabe que para um boi ser produzido e consumido, ele demora mais ou menos 4 anos. E é por aí que toca a banda do ciclo pecuário. Então, quando nós falamos em perspectiva de preços, talvez a gente ainda tenha um primeiro semestre do ano que vem um pouco arriscado, né? A gente pode discorrer sobre isso de uma forma mais organizada, mas o que está acontecendo aqui hoje, vamos lá, é um reflexo de uma estiagem severíssima, né? Acima da média. Na nossa região produtora, por exemplo, a gente ficou sem chover desde abril até agora, então foi bem mais dramático do que costuma ser. Esse ano nós tivemos também mais do que o dobro dos focos de incêndio médios dos últimos anos, foi recorde de área queimada desde 2010, e isso prejudicou certamente as pastagens, também a disponibilidade de forragem. E se a gente lembrar lá em julho, né, em julho estava todo mundo muito pessimista. Tá? Em julho a gente tinha um boi de 230, 240, 220 reais mais ou menos, girando em torno desses valores, né, do começo do ano até julho, então estava todo mundo meio chateado. O que acontece foi que para julho não se colocou animais no confinamento pela desesperança em torno da atividade, falta de caixa, falta de recursos para investir. E aí o que nós colhemos na sequência foi uma falta, né, de animais terminados, principalmente exagerada, reforçada por uma falta de compromisso com o mercado a termo por parte dos frigoríficos. Então, os frigoríficos esse ano não fizeram contrato a termo. Nós conversávamos aqui no primeiro semestre com as indústrias para ver quem estava oferecendo esse tipo de negócio e ninguém oferecia. O que aconteceu foi que a gente teve um segundo semestre de escalas curtíssimas. No fim das contas, olha só que interessante, essa é uma informação que ninguém está trazendo, tá? No fim das contas, o abate não ficou tão pequeno assim. Então, tinha boi saindo, mas não tinha escala. Os frigoríficos não tinham feito escala com o termo. Então, o pecuarista ficou mais calmo para negociar e o boi foi subindo. Por quê? Margem do mercado doméstico e do mercado externo estava boa. E por que eu estou falando que não faltou tanto boi assim? Porque os dados do Serviço de Inspeção Federal, não são dados meus, são dados do governo, do CIF, dizem que setembro teve a maior média de abate diário da história, da sequência histórica desses dados. Ou seja, está sendo abatido boi, o que está acontecendo é que nós estamos exportando muito, o mercado doméstico se aqueceu por conta das eleições, e aí as escalas
dos frigoríficos não tinham sido feitas com o boi a termo, e eles tiveram que sair comprando da mão para a boca, e isso fez o preço explodir. Ou seja, são várias informações e preciosas. Primeiro é a questão se o ciclo já virou ou não, o número de abate de fêmeas foi grande, né? Nessa questão que deve ser observada a partir do ano que vem, se vai faltar ou não bezerros. Do outro lado, a informação que você passa de que esse ano praticamente contratos a termo foram pouquíssimos, né? O que é uma tradição no mercado de pecuária, praticamente inexistiram, e outro que essa sequência de abates no mês de setembro bateu recordes, né? Quer dizer que nós temos aí uma configuração totalmente atípica, e esses preços que a gente está acompanhando hoje, será que com toda essa configuração que você passou, eles devem firmar no primeiro semestre do ano que vem? Ainda é cedo para poder fazer esse tipo de avaliação, projeção, Lígia? Sérgio, vamos lá. Todo primeiro trimestre ele é muito emblemático para o abate de fêmeas e para a liquidação também, né, como consequência, porque é quando se descarta as fêmeas que repetiram cio após a estação de monta. Tá? Então, normalmente, há uma participação maior de fêmeas nos abates dos primeiros trimestres. E se a gente observar 2024 e 2023, foram anos de liquidação clássica, em que o abate de fêmeas nesses trimestres ocupou 49% dos abates totais. Ou seja, praticamente metade do que se abatia era fêmeas. E se a gente considerar a eficiência da cria no Brasil, você já vai entender que nós estamos consumindo capacidade produtiva, né? Focando aí nas fêmeas que não emprenham, nas que repetem cio, naquelas que são inférteis, nos manejos inadequados, etc. Tudo isso consome produtividade na cria. Você vai entender que abater metade de fêmeas mais essa ineficiência, que sempre existe, nós estamos liquidando o rebanho, né? Liquidando a capacidade produtiva. E o que acontece? Historicamente, o ciclo ele acelera e desacelera de forma lenta. Tanto é que nós ficamos em crise de 2022 até a metade de 2024, né? Então, a gente teve aí, inclusive no final de 2021 já tivemos problemas com precificação, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que se nós tivermos uma participação expressiva no primeiro trimestre de 2023 de fêmeas, no de 2024 também, no de 2025 o que é esperado? Aproximadamente 45, 44, 43% de participação de fêmeas nos abates do primeiro trimestre. E pode sofrer ainda um reforço essa taxa, por quê? Como a estiagem foi muito severa e as pastagens em diversas regiões de cria estão severamente prejudicadas e houve muitas queimadas também, e isso prejudica, como consequência, a taxa de prenhez, né, a fertilidade dessas fêmeas, que está totalmente ligada ao nível de alimentos que ela recebe. Então, isso pode cobrar um preço e fazer o descarte de fêmeas continuar um pouquinho acelerado, não muito, mas um pouquinho acelerado, ainda no início de 2025. Por quê? Nós já liquidamos muito, tá? 2023 e 2024 foram, assim, didáticos, clássicos de liquidação de ano de fase de baixa de ciclo. Mas o negócio sempre desacelera. Então, vamos tomar cuidado para não achar que todas as fêmeas já foram. A gente acha que ainda tem um golinho de fêmea para sair, não muito, mas ainda tem um golinho que pode ser reforçado por essa infertilidade, por essa dificuldade de se manter aí a necessidade energética das fêmeas para que pudessem desempenhar bem sua função reprodutiva ao longo da estação. Tá? Então, isso pode fazer ter um pouquinho de oferta no primeiro semestre. Por isso que a gente estava falando de preço de boi e tal, o que pode acontecer, nós estamos em patamares muito interessantes. A Bolsa marca mais de R$320 para novembro, se não me engano, hoje 324, tá? Hoje dia 29/10, só para a gente contextualizar. Então, isso é um valor interessante, em se pensando que nós chegamos ainda em 2024 a alcançar um valor R$100 abaixo disso, praticamente. Então, cuidado, né? Na alta, prudência. Na baixa, coragem. Coragem para se comprar o que está barato. Afinal de contas, boi cicla, né? Reposição cicla. Carne é produto que não é de moda. Carne é commodity, é produto que é necessário para a sobrevivência da humanidade. Então, sempre que a gente acelera e produz muito, o preço cai, a gente sabe que vai haver um desinvestimento e depois a gente vai reforçar aquele preço para que volte a ficar atrativo investir naquela operação. Isso é cíclico. Então, agora que nós estamos vivendo, é um momento de virada de ciclo. Para mim, ele já aconteceu do ponto de vista de abate de fêmeas, mas ainda com algum cuidado para o primeiro semestre de 2025, por conta do que eu te falei. Esse ciclo ele desacelera devagar e volta a acelerar também devagar. Ele não muda de um pior momento no ano para o melhor momento no outro semestre do mesmo ano, entendeu?
Então, a gente precisa ficar cauteloso com esses momentos e não ficar muito eufórico. Hoje a gente tem uma taxa de engorda que está dando um retorno interessante, né? Desculpa, a gente tem uma operação de engorda que está dando uma taxa de retorno interessante por conta dessa acelerada que deu aí no segundo semestre. Então, acho que é bom, muitas vezes, a gente colocar a viola no saco, entender que o mercado consumidor também tem um limite para pagar, e fazer bons negócios. Talvez não seja o melhor negócio possível do ano, o olho da mosca, mas na média a gente faz bons negócios e o mercado está mostrando aí bons patamares e considerando esse risco do primeiro semestre de 2025 em especial. Você falou que foram poucos contratos a termo, né, durante esse ano de 2024. O produtor, o pecuarista, ele ficou à mercê desses preços em queda, ele usou ferramentas de mercado, buscou opções, enfim. Como é que ele se garantiu, né, ou ele ficou descoberto durante esse período? Porque a única garantia teórica era aquele contrato a termo lá, entrega ao preço que foi fechado anteriormente. O que aconteceu de fato, só para poder finalizar contigo? A gente teve pela nossa experiência aqui, a nossa ação, a gente teve um índice de travas, Sérgio, de médio para baixo, tá? Por que isso? Porque até julho havia um receio muito grande de que o mercado não performasse. Então estava todo mundo um pouco mais na defensiva e acabou fazendo um pouco de travas. Então, mas isso assim, sempre lembrando que esse é o pecuarista minoria, né? Em torno de 10% dos pecuaristas hoje no Brasil fazem algum tipo de proteção, se utilizando aí de termos ou contratos futuros ou opções. Então, esse ano o pessoal estava cauteloso até julho, de repente o preço começou a subir devagarzinho e bum, explodiu, né, em algumas semanas. Então, isso acabou deixando as pessoas não travarem mais. Então, agora vamos ver até onde vai. As pessoas normalmente esperam esse movimento desempenhar. Ficam mais corajosas, né? Peitam um pouco mais o mercado, se é que a gente pode dizer assim. Então, esse ano foi uma taxa de travamento eu diria mais baixa para média, né? Entre baixa e média, tá bom? Grande abraço para você, obrigado, viu? Até uma próxima. Obrigada, um abração. Tá aí a entrevista com a Lígia Pimentel da Agrifato, esclarecedora, sem dúvida nenhuma. Outros detalhes, ela tem mais informações, estão disponíveis aí no site e especialmente para o clube de assinantes do TID. Karina Botião.